Olá, companheiros, companheiras de caminhada, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Já contamos, desde já, com que você se inscreva, curta este vídeo e compartilhe também em suas redes sociais. Isso é importante porque ajuda na divulgação do canal. Hoje nós queremos refletir sobre a composição de ministério dentro do atual governo, mais ou menos nos seguintes termos: aquilo que fora prometido e aquilo que foi realizado. Durante a campanha eleitoral de 2018, nós tínhamos duas grandes promessas. Ainda naquela campanha ali acirrada, às vésperas da eleição, nós tivemos duas grandes promessas em relação à composição ministerial do atual governo. A primeira grande promessa é que haveria uma redução do número de ministérios, que nós teríamos 15 ministérios. Não era difícil convencer qualquer eleitor, eleitora da importância disso, porque nós ouvimos ali desde a década de 90 que o Estado brasileiro era inchado, era grande e que precisava imediatamente reduzir o Estado, porque o Estado era burocrático, eram muitos impostos e a máquina andava muito lentamente e etc. Havia um sem número de justificativas para a redução do número de ministérios. Pois bem, isso não aconteceu e ao invés de 15 ministérios, nós tivemos uma ampliação de ministérios. Hoje nós contamos com 23, se considerarmos aquelas secretarias que têm status ministerial. Uma segunda grande promessa de campanha, e essa ainda maior e mais intensa, era que os ministérios seriam formados por notáveis, por cidadãos, cidadãs de bem mais destacados dentro do Brasil para formar um grande ministério brasileiro a fim de fazer o país decolar. E esta promessa dizia claramente um ministério técnico, e dizia também que não seria através de apadrinhamento político, não seria ministério através de barganha política. E aí, claro, criticava-se amplamente os governos anteriores. E nós já ficamos sabendo, imediatamente após as eleições, que nós teríamos dentro dos ministérios 2 superministérios, em que 2 ministros teriam um status, em vista da ampliação dos seus próprios ministérios, de superministros. Na ocasião, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois bem, o tempo passou e vimos o que vimos. E aí eu queria refletir um pouco mais na seguinte direção. Veja, não estou falando só daquelas promessas não cumpridas, mas daquilo que foi efetivamente realizado a partir dos ministérios e dentro dos ministérios. Naquela reunião ministerial, a qual nós tivemos amplo acesso, não a toda ela, mas alguns trechos suficientes para nos escandalizar a todos e a todas, não pelos palavrões, os palavrões foi o de menos que saiu ali, mas de fato uma coisa, quando eu assisti aos cortes daquela reunião, uma coisa me impressionou muito, muito ali dentro. É que foi a seguinte: os ministros, eles pareciam odiar os seus ministérios. Eles pareciam não ter o menor apreço pelos seus ministérios, o menor afeto pelas pastas que eles comandavam. O ministro da Economia, sempre favorável ao mercado, e que nos deixa a pensar se ele governa para o mercado, governa para o povo, o que efetivamente ele faz ali. E nós não temos a menor dúvida em apontar que é o ministro da Economia que governa para o mercado financeiro, que todas as suas ações são voltadas para o mercado financeiro. Mas ele não foi o único. Ali também o Ministério do Meio Ambiente, através do seu ministro, anuncia que a pandemia era favorável a fim de passar a boiada e superar toda a legislação ambiental. Então nós tivemos um ministro do Meio Ambiente
que odiava o meio ambiente, odiava a legislação ambiental e odiava os órgãos de fiscalização ambiental, que não tinha a menor noção do que é, de fato, num país como o nosso, o meio ambiente e a importância que ele tem. A mesma coisa nós podemos pensar a respeito do ministro da Educação. Eu estou me referindo especialmente àquele que aparece na reunião ministerial, que odiava a educação pública, odiava os professores e odiava as universidades. Era uma coisa assim impressionante. E o ministro da Saúde, que era favorável à privatização do SUS, até que veio a pandemia, e aí, claro, ali ele viu que se não fosse o SUS, nós teríamos um número muito maior de mortes. Mas a mesma coisa se repete nas falas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É um ministério que não compreende a importância da mulher, da luta da mulher na sociedade, das conquistas da mulher nos últimos 200, 100 anos e que não compreende a importância dos direitos humanos. A mesma coisa quando tratamos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que permite um negacionismo gigante ao seu redor, pessoas com discurso anti-ciência, e que vê as verbas do seu ministério serem cortadas e parece não se expressar, parece não ligar, parece não entender a importância que tudo isso tem para o desenvolvimento no país. É claro que essa composição ministerial, essa que aparece na reunião, aquela que apareceu logo no início do governo, isso também reflete uma luta intensa dentro do próprio governo, ou seja, uma luta dentro da composição do bolsonarismo. Isso já ali nos primeiros ministérios. Havia uma disputa ali forte dos militares, dos fundamentalistas religiosos, dos olavistas, dos liberais e dos neoliberais e do Partido do Judiciário. Quando nós nos referimos ao Partido do Judiciário, claro, não estamos tratando do Judiciário como um todo, ou do Ministério Público como um todo, mas de segmentos dentro desses espaços da burocracia do Estado. Claro, os neoliberais já se sentiam muitíssimo representados pelo ministro da Economia e o Partido do Judiciário se sentia muitíssimo representado dentro do Ministério da Justiça, através da presença e da figura do Sérgio Moro, que também poderíamos citar aqui, que não tem apreço real pela Constituição, que propõe 10 medidas anticorrupção que são inconstitucionais, que nos fazem assim pensar o que efetivamente pensa da sociedade, quando propõe o excludente de ilicitude, por exemplo, ou quando agora, como candidato, chega a falar em tribunal de exceção. Aqui um parêntese. Essa candidatura do ex-ministro da Justiça e do ex-juiz, ela é uma linha auxiliar do bolsonarismo. E sobre isso conversaremos melhor em outra oportunidade. Fecha parêntese. Então, esta composição ministerial, que não era nem formada pelos notáveis, que não houve redução de ministérios, do número de ministérios, mas que expressava essa luta interna dentro do próprio bolsonarismo, daqueles espectros ali que compunham o bolsonarismo à época e que lutavam, claro, pela burocracia e pela administração do Estado. Tanto é que nós podemos ver tranquilamente que há uma tendência de piora no Brasil nesses últimos 5 anos em todas as áreas ministeriais. Não estou apenas falando de menor recurso investido, mas de retorno social, de impacto social, de relevância para o Brasil, com destaque para dois: a saúde e a educação. Eu poderia também lembrar do Ministério da Agricultura, que consegue aprovar vários agrotóxicos que não são permitidos na Europa, nos Estados Unidos e etc. Então, quer dizer, são pessoas que não têm, de fato, apreço pelas pastas que comandam ou que comandaram. Quando eu coloco que 2 ministérios são muitíssimo importantes, é pela realidade em que nós vivemos. Eu poderia citar outros, né? Mas
fiquemos aqui na saúde e na educação. Os dois tiveram 4 ministros, tanto a saúde quanto a educação. Só que agora a educação vai para um 5º. E dentro destes ministérios, em 3 situações, os ministros ou foram colocados para fora, entre aspas, ou foram convidados a sair por indícios de corrupção. Isso aconteceu dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Ministério da Saúde e agora dentro do Ministério da Educação. Então, nós não tivemos apenas um aumento do número de ministérios, não tivemos apenas pessoas à frente que não tinham o menor apreço por suas pastas, afeto, afinidade com aquilo que eles foram incumbidos de fazer, de tratar, de lidar, de gerenciar, mas também os indícios de corrupção dentro de pelo menos 3 ministérios. E agora o Ministério da Educação, importantíssimo, vai para a sua 5ª indicação de ministro. 5ª indicação de ministro. Tá bom? Pense nisso, porque a nossa ideia é refletir aqui, juntos e juntas, sobre a nossa realidade. Tá bom? Obrigado a você que tem nos acompanhado, que tem curtido os nossos vídeos, compartilhado, se inscrito no canal. Muito obrigado, fique bem, cuide-se, até a próxima.